Meu nome é Mariana Moll. Hoje eu sou produtora e pesquisadora. Na verdade, sou formada em jornalismo e no mestrado e doutorado que eu fui para o cinema. Mas a minha formação toda tem a ver com cultura e com audiovisual. Bem, eu sou Cláudia Mesquita, professora do Departamento de Comunicação, portanto, dos cursos de jornalismo, RP, Publicidade e Propaganda da Fafiche, UFMG, e do programa de pós-graduação em comunicação. Hi, I'm Walter Salles. I'm a Brazilian filmmaker. O único lugar onde eu me sentia assim bem era na sala de cinema, ficava pertinho de onde a gente vivia e que tinha clássicos, assim, da Nouvelle Vague, ou do cinema da comédia italiana, por exemplo, ou de John Ford, né? Tinha muita coisa do novo cinema alemão, por exemplo. Eu tive a chance de conhecer tudo isso na sala escura, né? Então, o cinema foi o que me permitiu entender que o mundo era muito mais amplo e muito mais interessante do que eu achava que era. Entende? A gente se engravida de imagens e fica tentando esterilizar, né, parir, né, mas a gente está grávida, é dificílimo expressar, né, é muito difícil, porque o filme ele fica pairando na cabeça mesmo antes de você começar a fazer. Tem a ver com a questão da gramática cinematográfica, como olhar para aquilo, de que forma decupar aquilo, então é uma inclinação natural que eu tenho. O cineasta que chega num lugar tridimensional e percebe o potencial bidimensional desse lugar, dessa locação, desse espaço. E esse olhar que o Walter tem que me fascina e que eu tenho assim, ainda assim, uma estrada para chegar nessa conversão. Bom, meu nome é Cíntia Gomes Calhado, eu sou jornalista, crítica, curadora, pesquisadora e professora atualmente do curso de Cinema e Audiovisual da SPM de São Paulo. E no mestrado eu estudei especificamente o Central do Brasil, que eu considero a obra-prima dele. Então a minha pesquisa sobre a obra desse cineasta é bastante extensa. Assisti Central do Brasil, eu tinha 11 anos com a minha família. E foi uma sessão que me marcou demais, assim. E aí depois eu fui tentar entender, né, por que eu tinha sido tão tocada por essa obra, o que tinha nessa obra que era tão marcante, né? E que é claro que não tocava só a mim, mas a um público muito grande, e não à toa ele, né, trouxe pra gente, né, pro Brasil, o nosso primeiro Oscar. O pai vai gostar de você, Josué. Não fica preocupado, não. O negócio vai ser você gostar dele. Eu gosto dele. Eu tentei alternar a ficção com um documentário. Então, pouquinho antes de fazer Central do Brasil, fiz um documentário pequenininho, tinha 20 minutos, chamado Socorro Nobre. Socorro Nobre falava da relação entre uma mulher que estava na prisão, que chamava Socorro, e que escrevia cartas para uma pessoa que ela não conhecia, que era um escultor chamado Franz Krasberg. E ela via uma relação entre a vida dela na prisão e aquilo que o Krasberg esculpia. Foi o ponto de partida de Central do Brasil. Querido, meu coração é seu. A sua filmografia, vamos dizer assim, né, ela dos anos 90 para os anos 2000 e até agora, né, que ainda estou aqui, é um diretor que olha para o Brasil, para as questões que são da sociedade, que tem um desejo político, mas não no primeiro, vamos dizer assim, como primeiro bandeira, né? A bandeira talvez seja essa coisa de histórias humanistas, de personagens que estão discutindo as suas vivências, a sua vida mesmo, a sua experiência, que estão dentro de uma realidade política nacional, mas que não necessariamente estão discutindo isso no primeiro plano. Né? A gente vinha de um período em que o cinema brasileiro tinha deixado de existir. Né? O filme foi feito em 94, foi um dos primeiros filmes da retomada. E eu acho que nós tínhamos o desejo na verdade, de reencontrar uma forma de fazer cinema que fosse possível naquele momento. A gente vinha... É como se você deixa de exercer a possibilidade de falar uma língua e volta a ter permissão de falá-la 4 anos depois. Então, cada sílaba, cada frase, cada palavra
adquire sabe, uma sensação muito especial. A gente queria que ele tivesse, em alguns momentos, qualidades específicas a gêneros que eram, de um lado, o filme de estrada, o filme da procura de identidade, o filme da crise e da procura de identidade, mas do outro também uma relação, um certo namoro com a ideia cinema novista de você pegar a câmera na mão e enfrentar a coisa e fazer um cinema em regime de urgência. Então, o Cinema Novo logo se alia, nesse primeiro momento, antes do golpe, a essa atmosfera de transformação social e política, né, que acontecia no Brasil naquele momento. Então, é um cinema muito engajado politicamente, muito renovador no sentido moderno, assim, do ponto de vista da linguagem, muito renovador também do modelo de produção, do modo de produção de cinema. Embora no Brasil a gente não tivesse uma indústria consolidada, né, é um cinema que busca se afastar desse modelo norte-americano de produção em estúdio, né, engessada. Tem muito essa questão assim de ganhar as ruas, de trazer para as telas, no momento assim, anterior, vamos dizer assim, à presença massiva da televisão em todos os lares brasileiros, trazer para as telas do cinema os rostos, né? Eu acho que o Walter Salles, ele, a seu modo, a produção dele se aplica muito a esse contexto aí, a essa caracterização, mas e ele também, de maneira muito consciente, se refere à filmografia brasileira anterior, mas para fazer isso, no caso do Brasil, né, é preciso ter em conta essa grande interrogação chamada Brasil, né? Tal como, embora de maneira diferente, os cineastas do Cinema Novo tinham. Então, ele também se volta para temáticas sociais brasileiras, eu acho que com questões, assim, com talvez duas, como é que eu diria, duas grandes diferenças, duas diferenças definidoras, assim, da filmografia dele. Uma é a questão formal, né? O Cinema Novo, ele tinha como um dos imperativos, assim, anti-imperialistas, vamos dizer, da sua produção, a invenção de linguagem. E o Walter Salles, ele é um cineasta de um outro momento, de um momento muito mais reconciliado com a linguagem universal, com o padrão, né? Do mainstream, do cinema de mercado. Do ponto de vista temático, me parece que a gente tem uma recorrência do tema da identidade, a busca da identidade. No que nos constitui, a gente vai pensar em nacionalidade, a gente vai pensar, por exemplo, no caso do Diários de Motocicleta, quais são os símbolos que constituem o nosso imaginário como latino-americanos, né? Sem dúvida nenhuma, o Che Guevara é uma figura fundamental para a gente pensar a América Latina e o que significou essa busca por uma emancipação da América Latina, né? Esses filmes de viagem que ele vai trazer para a gente, né? Então, como é que a gente pensa a nossa identidade a partir de um deslocamento que a gente faz no território, então sai da nossa casa e vai buscar em outro lugar, se entender. Então a gente tem, ao buscar a identidade, os personagens vão encontrar classe, vão encontrar nacionalidade, vão encontrar território, vão encontrar pai, mãe, irmãos, né? E vão estabelecer relações para tentar dar um destino para essas vidas, né? Tentar construir um caminho. Então, acho que tem isso, de novo, uma relação geográfica e humanística das pessoas e do espaço, né, onde a gente vai ser mais pertencente e tal. Então, acho que essa coisa do pertencimento também está sempre atrelada a uma história real, né, um relato real a partir de autores, né, brasileiros, é importante também. É alguém que está reverenciando a sua própria literatura, mas principalmente a sua história, né? Então, acho que essa questão do pertencimento
talvez seja uma própria busca do próprio realizador, assim, é o próprio Walter Salles, que é um brasileiro, mas que vivia muito tempo fora, né, que tem uma vida também fora do Brasil de trabalho, é alguém que, por estar numa classe muito socialmente alta, né, e economicamente principalmente alta, é alguém que olha para o Brasil, mas olha de um lugar muito diferente. Eu não falo distante, porque eu acho que ele é alguém que quer olhar de perto, mas que não está no mesmo lugar, né? Então eu acho que é alguém que também está tentando entender sua própria história, né? Eu acho que ele faz no Ainda Estou Aqui como é que eu vou dizer assim, uma homenagem mesmo a uma mulher que enfrenta um sistema e que tem a sua vida destruída, mas que ela consegue reconstruir. E eu acho que é legal também que ele acaba apresentando a Eunice como não só quem sofreu a ditadura militar, mas como alguém que passou por ela e ainda conseguiu ser uma ativista dos direitos indígenas. Então acho que ele faz assim uma defesa de Brasil, né? No caso do Central, ou no caso das peças que você faz, encontrar em conjunto com os atores, com os colaboradores, é um dos grandes prazeres desse ofício, né? Corta! Muito bom.